Como realmente alcançar os seus objetivos em 2025. Primeiro ponto é defina metas SMART. O que seria SMART, Nathan? Bom, específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo. Tá? Claro que SMART, na verdade, é um termo em inglês, mas se você trazer a tradução para cada letra SMART, você vai conseguir encaixar esse padrão de palavras em português. Então, ou seja, as suas metas elas precisam ser específicas, claras e com tempo, com prazo e que seja alcançável para você. Você nunca, tá? Você nunca pode criar uma meta que esteja muito longe da sua realidade. Você não pode criar uma expectativa que esteja muito longe da sua realidade, porque senão você se frustra. Tá? Então, vamos supor, cara, a minha meta é que daqui a 3 dias eu fique bilionário, sendo que você é um pobretão que não tem R$ 1 no bolso. É impossível, não vai acontecer. Você vai acabar se frustrando e você vai acabar dando a lição prévia para o seu cérebro o seguinte: eu não consigo concluir uma meta. Só que tem um ponto, não é que você não consegue concluir uma meta, é que você colocou uma meta muito longe da sua realidade. Então é impossível para todo mundo. Nem o Elon Musk conseguiria concluir essa meta se ele estivesse numa situação parecida com a tua. Então, ou seja, crie metas específicas, relevantes, alcançáveis e com prazo. Então, por exemplo, em vez de eu vou estudar ou eu vou ser. Cara, a minha especialidade vai ser inglês, ou eu vou aprender inglês, tá? Eu vou aprender inglês, vamos deixar isso aqui. Eu vou aprender inglês. Se você simplesmente colocar no seu cérebro, eu vou estudar e vou aprender inglês, cara, é uma meta rasa, superficial. O seu cérebro não literalmente vai entender isso muito bem e para ele não vai ter muita relevância. Agora, se você colocar assim, eu vou aprender inglês, eu vou ser um intermediário em inglês num prazo de 3 meses, estudando 1 hora por dia, tirando o final de semana, até 3 meses, cara, isso gera uma clareza muito maior para o seu cérebro. Com certeza, você vai concretizar essa meta com muito mais clareza. Porque você colocou data, 3 meses, você colocou hora, 1 hora por dia, você colocou dias, ou seja, de segunda a sexta, e você colocou qual o nível que você quer chegar, nível de intermediário em inglês. Fica muito mais fácil, você cria uma clareza, fica muito mais fácil para o seu cérebro, para você, fica muito mais tangível para você alcançar essa meta se você coloca dessa forma. Agora, se você simplesmente colocar, eu vou aprender inglês, cara, é aquela coisa, né? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Então, se você não tem o dia, a hora, o nível que você quer chegar, em quanto tempo você quer absorver aquele conhecimento, entender aquilo, fica muito difícil de você concretizar aquela meta. Só que esse é um exemplo que eu criei, tá? Então, você pode implementar isso em vários fatores, em vários ambientes da sua vida, ou que você está precisando ter clareza, ou que você está precisando conquistar um objetivo que, querendo ou não, é um pouco complexo, difícil, dificultoso para esse momento que você está vivenciando na sua vida. O segundo ponto é: crie um plano de ação detalhado. Ou seja, além de você ter uma meta, você precisa ter no detalhe o plano que você vai alcançar aquela meta. Então vamos supor, o plano é que eu fature 10 mil nesse mês, no mês de fevereiro. O mês de fevereiro vai entrar agora. O plano é que eu fature 10 mil em fevereiro. Beleza, só que se eu simplesmente colocar o plano a meta é faturar 10 mil, eu não vou ter o plano para isso. Qual que é o plano? O plano é como eu consigo fazer 10 mil no mês de fevereiro. Ó, eu preciso eliminar os gastos aqui, eu preciso ajustar minhas dívidas, preciso investir mais nisso aqui, a criptomoeda está subindo, quem sabe,
mercado imobiliário, imóveis, o que eu posso fazer para ajustar melhor, fazer esses investimentos aqui, renda extra, investir em ações, diminuir esses gastos aqui, isso aqui eu não estou precisando mais gastar, vamos diminuir isso aqui não é necessário. Quem sabe esse carro aqui também não é tão relevante para mim nesse momento, então eu vou baixar o preço, vou vender ele, comprar um mais de boa, tu não vai ver na escassez, mas um mais sereno, vamos dizer assim, para te ajustar tudo, aumentar seus investimentos, diminuir suas dívidas, diminuir suas despesas, seus passivos e aumentar seus ativos, seus investimentos que vão fazer você chegar nesses 10 mil. Então, ou seja, o que é isso? Isso é um plano. A meta é chegar nos 10 mil. O plano é tudo isso: diminuir despesas, consertar a questão das dívidas, diminuir os gastos, fazer mais investimento, fortalecer a coluna de ativos, diminuir a coluna de passivos, investir mais em imóveis, ações, criptomoedas, coisas que vai indo surgindo conforme o tempo, tá? E que vai te gerar mais renda, mais dinheiro no teu bolso. Então, ou seja, é você criar um plano para isso. De novo, isso foi só um exemplo. Você vai adaptar ao seu modelo, você vai adaptar ao que você necessita nesse exato momento. Com certeza, talvez a sua meta é diferente. Não é uma meta de criar 10 mil. Então, você vai adaptar. Isso é só um exemplo para você se guiar, se basear. Para você mesmo fazer essa pergunta, fazer essas autos perguntas e automaticamente ter umas respostas que vão cada vez mais te auxiliar e te ajudar a chegar onde você realmente precisa chegar nesse nível de objetivos, de metas concluídas. E um plano é necessário para isso. E o terceiro ponto é estabeleça prioridades. Esse ponto é mais para você não se desvincular do caminho que você precisa trilhar. É mais para você não colocar desculpa ou acabar se distraindo com coisas bobas. Tá? Quando você prioriza algo, você coloca foco naquilo. E tem uma frase maravilhosa que eu gosto de repetir muito, que é: tudo que a gente foca expande. Quanto mais você focar em uma coisa, mais ela vai expandir. Seja essa coisa ruim ou seja essa coisa boa. Seja que se essa coisa for positiva ou for coisa negativa. Depende muito onde você vai alocar esse foco. Então, se o seu foco é em coisas negativas, aquilo lá vai cada vez mais expandir. Então, vamos supor que você tenha um problema. Aí, um problema mesmo. Se você colocar cada vez mais foco, mais ênfase nesse problema, esse problema vai cada vez mais expandir. Que não é o certo isso acontecer, porque como você foi o gerador, como você foi o criador do problema, esse problema nunca pode se expandir de forma grotesca, de forma esbanjante. Porque você é o criador, você tem que ter o controle sobre ele. Agora, isso também funciona para o lado positivo. Então, vamos supor que você coloca foco em um hábito que realmente vai mudar a sua vida, que vai transformar a sua vida. Cara, isso é excelente, porque tudo que a gente foca expande. Aquele hábito vai expandir cada vez mais na sua vida e você vai cada vez mais se tornar especialista, bom, o melhor naquilo. Então, por exemplo, poxa, eu preciso melhorar o meu corpo. Se você coloca o foco detalhadamente em alimentação, físico, treino, cuidado e etc., quanto mais você focar naquilo, mais cada dia que passa, mais perto da sua meta você vai estar. Então a questão aqui é você priorizar, você colocar prioridade nas coisas que são necessárias para você chegar nesse objetivo. E para isso tem a regra 80-20, que é a regra da lei de Pareto, que é o seguinte: 80% das coisas 80% do seu foco tem que estar nas coisas que vão chegar a você concretizar aquele objetivo. E 20% tem que estar nas coisas que são superficiais, não vão necessariamente fazer você concluir aquele objetivo. Então, o que vai fazer eu concluir aquele objetivo? Eu me dedicar mais, eu investir mais nisso, investir mais naquilo, disponibilizar essa quantidade de tempo no meu dia. 80% do teu foco tem que estar nas coisas que vão fazer você cada vez mais crescer em torno daquele seu objetivo. E 20% tem que estar em outras coisas que não vão necessariamente. Então, poxa, ver uma Netflix, algo mais leve. Até também para você não virar um robô, até porque como você é um ser humano, você não é um robô, você precisa de um tempo de descanso, você precisa de um tempo de descontração, um tempo que você fica com sua família, um tempo que você curte com sua família, um tempo que você valoriza mais o seu tempo com terceiros, com pessoas que você ama ou com hobbies que você gosta de fazer que não tem nada a ver com aquele seu objetivo principal de vida. Então você precisa definir prioridades na sua vida. Isso é muito importante. O quarto ponto é criar hábitos alinhados que te levam à sua meta. Então são hábitos específicos que vão
necessariamente são precisos para você fazer, para te levar para aquele seu objetivo, para aquela sua meta, para aquilo que você quer concretizar. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta, uma X meta, e vamos supor, tá? Se eu tenho uma meta de em 2 meses eu melhorar minha comunicação, eu vou criar hábitos que façam com que eu melhore a minha comunicação. Então, por exemplo, 15 minutos por dia eu vou falar comigo mesmo no espelho. 2 horas por dia eu vou fazer leitura, porque isso vai aumentar meu vocabulário e a minha didática. Depois eu vou comprar um curso que eu faça por 1 hora. Então eu vou ter hábitos que vão cada vez mais moldando a melhora da minha comunicação. Com o que eu faço chegar daqui a 2 meses, chegar naquela meta que eu coloquei de melhorar minha comunicação. E ter uma melhora contínua. Além de uma aprendizagem contínua, uma melhora, um resultado contínuo. Um resultado que continua me dando frutos por conta daqueles hábitos que eu criei. Então aqui a questão é, além de você ter uma meta, você precisa localizar os hábitos que vão cada vez mais fortificar, que vão cada vez mais te aproximar daquela sua meta. E assim você adaptar na sua rotina para você repetir aqueles comportamentos pelo menos todos os dias, cara. Porque isso vai cada vez mais fortalecendo, tá? Um vencedor, ele é só um vencedor porque ele repetiu comportamentos todos os dias, mesmo com os erros, mesmo com os defeitos, ele repetiu aquilo constantemente, mas ele não desistiu. Então a questão aqui é você fortificar, você colocar esses hábitos para jogo e começar a repetir eles todos os dias. Por mais que você esteja fazendo errado, por mais que no começo não esteja dando certo, você vai repetir, porque é a repetição que te leva à excelência. Quanto mais você repete aquilo, melhor você fica. Perto da excelência você fica. Essa é a verdade. Todos os caras que são bons em algo que você conhece, poxa, o Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo, um dos melhores jogadores do mundo, o Steve Jobs é uma lenda, o Elon Musk está entrando para o moral de ser lendas também. Então, ou seja, todos esses caras que são bons em algo, eles repetiram aqueles comportamentos por um tempo indeterminado, velho. Até chegar naquela meta que eles almejavam, aquelas metas que eles colocaram no mural dos objetivos deles. E é isso que você vai fazer. Você vai definir hábitos e você. Primeiro, você vai ter uma meta, óbvio, mas se você está assistindo esse vídeo, com certeza você já tem uma meta, um objetivo. Depois você vai criar hábitos alinhados com essa meta, com esse objetivo que faça você cada vez mais chegar perto dele e vai repetir aquilo todos os dias. Eu tenho certeza que 2 meses de diferença disso, você já vai começar a ver pelo menos pequenos resultados. Isso se não foram grandes resultados, dependendo da meta que você tiver. O quinto ponto é acompanhe o seu progresso. Então, ou seja, cara, crie um sistema que realmente acompanhe o seu processo de melhora. Por quê? Para você ter uma noção. E essa noção fazer com que você não desista. Porque quando o seu cérebro vê que está dando certo, quando o seu cérebro vê que você está evoluindo, isso é um ponto positivo. Porque motiva ele cada vez mais a fazer aquilo. Ele acaba virando teu amigo, ele acaba virando o teu melhor amigo nessa questão. Ele acaba jogando pro teu lado, ele começa a jogar ao teu favor e não contra você, porque ele tá vendo que tá dando resultado, ele tá vendo que tá dando certo. Agora, se ele não vê que tá dando certo, se ele não ter provas que tá dando certo, a probabilidade de ele jogar contra você e fazer com que você desista jogando pensamentos, mensagens, desculpas, procrastinações, etc., é muito grande, porque ele não está vendo resultado. E o nosso cérebro, não sei se você sabe, mas você já vai saber agora, nesse exato momento que eu vou revelar para você, o nosso cérebro, ele foi feito para guardar energia. Ele não quer gastar energia de graça. Não é que ele não pode gastar energia, ou não é que talvez ele não queira gastar uma certa energia, mas ele não quer gastar energia com coisas banais, com coisas que, poxa, vai demandar muito esforço dele e ele não está vendo um resultado que esteja a nível ou maior do que aquela dedicação dele. Se ele não vê isso, ele vai jogar contra você. Por isso que é necessário você ter provas que você está evoluindo ou mostrar para ele que se ele fazer aquilo, ele vai conquistar aquele objetivo, ele vai conquistar aquela meta, ele vai ter uma recompensa maior. Caso contrário, ele vai relutar contra aquilo e vai jogar contra você, o que vai fazer com que você tenha um próprio inimigo, que é o seu cérebro. Então, ou seja, crie, tá? Crie um sistema que você consiga ver que você está evoluindo. Por exemplo, aqui, bom, eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo
Mas aqui a gente também tem sócios, mas enfim. Aqui a gente cria um sistema de que é o seguinte, todo final do mês eu anoto, faço anotações, seja no PC ou seja num caderno que seja, como foi o meu mês. Questão de insights, questão de como está indo o engajamento dos vídeos, as visualizações, o número de inscritos, o número de seguidores, foi no caso do Instagram. Inclusive, passa lá, tá aqui na descrição aqui o meu Instagram. Como tá indo? Eu crio essa avaliação. Porque para mim ter uma noção do meu progresso. Então, poxa, mês passado eu estava com 87, se eu não me engano, 87 inscritos, 88 inscritos. Hoje eu tô com 95 até então nesse vídeo. Então, ou seja, quando eu crio isso, eu mostro para mim mesmo, mostro pro meu cérebro de que, pô, tá dando certo. Eu preciso continuar, tá dando certo. Se eu não crio isso, meu cérebro não vai conseguir se lembrar quantos seguidores eu tinha 2 meses atrás. Ele não vai conseguir se lembrar disso, porque é muita informação, todos os dias tem novas informações, novos conhecimentos, novos insights, novas experiências, ele não vai se lembrar. Agora, se tem a prova de que há 2 meses atrás, sei lá, eu tinha 80 inscritos, e eu ver que 2 meses depois eu tô com quase 100 inscritos, cara, ele já vai começar a ver uma melhora, ele vai começar a ver que tem um progresso em cima disso. E isso acaba sendo uma prova, uma certa prova social para ele mesmo de que ele precisa continuar, de que ele precisa me ajudar a continuar e não ser meu inimigo. Isso facilita cada vez mais o processo. Então, crie o seu sistema. Isso eu dei um exemplo, mas crie o seu sistema que faça que você localize, veja que você está progredindo.